Ó, galera, lá no YouTube tem um canal chamado Pio e Cut, que são só cortes do podcast, tá? Sigam a galera lá. E tem imagens. Cara, esse podcast tá surgindo aqui por um motivo. Eu fui no cinema, né? Botei minha máscarazinha, meu álcool em gel, sentei com 10 cadeiras de distância de cada pessoa e fui assistir no cinema o filme Velozes e Furiosos 9. E assim, pra quem já assistiu a saga Velozes e Furiosos deve estar acostumado com coisas absurdas, né? Com a física sendo desafiada. Todo filme isso acontece. Sei lá, no filme 8 o cara desvia um torpedo com a mão. No Hobbs and Shaw ele puxa um helicóptero com a mão. Então, sabe, são paradas absurdas. Só que nesse nono filme foi tão absurdo, mas tão absurdo, que acabou me tirando do filme. E daí eu pensei, o que a gente poderia falar sobre isso, sabe? Será que às vezes uma parada pode ser ridícula até um certo ponto, mas se ultrapassar aquele ponto, a gente já não tolera mais? Daí eu trouxe esse time especialíssimo pra debater esse assunto. Especialista em ridículo, né? Louco, hein? Bom, depois de ter visto o filme do Velozes e Furiosos, ter achado absurdo e tal, eu procurei uma crítica do filme pra pensar se só eu tinha achado ridículo, sabe? Porque, como eu falei, tinha várias coisas que eram muito absurdas antes, mas até que deixava passar, entendeu? Em prol de uma maior diversão. Só que esse nono filme foi absurdo. Daí eu procurei no YouTube lá e vi que o Daniel Nogari fez um vídeo falando sobre isso, e ele deu uma nota muito baixa pro filme. Eu fecho Velozes e Furiosos 9 com a nota 3. E eu gostaria que tu falasse um pouco mais da tua opinião sobre essa grande obra, Daniel Cara, Nogari. que filme. Vou te falar, a experiência no geral, assim, foi de o pessoal na sessão, todo mundo se olhando assim, não, é piada. Eles fizeram uma grande piada. E se até se tu for pegar depois a repercussão do filme, tipo, os estúdios eles não calculam nota no IMDb, nota no Rotten Tomatoes. O que interessa pro estúdio é a nota do povão, a nota do público, né? E eles fazem o levantamento numa plataforma chamada CinemaScore, que tipo, tu sai da sessão e alguém vai te entrevistar ali, sem tu ter entrado na internet nem nada, tu já vai dar tua nota pro filme, de A a F, né? E esse, o nono, tipo, é o pior, foi a pior nota da franquia até agora. Cara, foi uma péssima experiência pra mim, porque, tipo, a própria franquia, ela vem se transformando. A partir do quinto, eles começam a trazer noções de absurdo, noções de coisas ridículas. Agora não tem mais nada que segure, não tem nenhum freio mais. Agora é 100%, abraça 100% brega, o ridículo. Que essa merda aí, porra. E é difícil tu levar em conta o próprio termo suspensão de descrença. Por quê? Porque quando tu aplica esse termo, e aí é um termo que inicialmente ele é usado na literatura, né, para tu entrar em obras de ficção, fantasia. Quando tu aplica esse termo, tem a seguinte noção, olha, um filme que vai trazer qualquer noção de magia, etc., sobrenatural, heróis, beleza, tu vai discutir. Agora, um filme que ele tenta ainda algum resquício do mundo real, e Velozes e Furiosos tenta trazer isso, sabe? Tenta trazer questões assim, é difícil de lidar porque tem cenas já no começo do filme que não... Tu perde totalmente o feeling. Não tem como explicar, e até eu falei na minha crítica, não tem como explicar Velozes e Furiosos 9, a física de Velozes e Furiosos 9, por exemplo, ao não lembrar, por exemplo, da física da Hora Acme ou da física do Pica-Pau. É exatamente isso que é aplicado. Exatamente isso que é aplicado em Velozes e Furiosos 9. No momento que tu tem um bug jump de um carro... O carro capota não sei quantas vezes e tu tem o sorriso do Vin Diesel, tipo, tá tudo bem. Então, cara, ele realmente, assim, é um filme que ele me incomodou muito, porque não tem como curtir apenas a ação pela ação, sabe? É um filme que ele tenta se pautar na realidade ainda, e quando ele tenta se pautar no mundo real, na perseguição, ele promove uma sequência de absurdos. É o cara que cai de costas no chão e nada acontece, é o carro que capota e tá todo mundo sem cinto de segurança, e tá todo mundo feliz, não tem uma marca. Então, assim, ó, foi uma péssima experiência, eu acho que é o pior filme. Pra mim foi o pior filme da franquia. Ele tem toda a razão. A dúvida que eu fico de coração é assim, ó. O que eles vão fazer agora? Será que eles vão analisar a repercussão negativa junto ao público também? Como eu falei, foi a pior nota junto ao público até agora da franquia.
será que eles vão fazer essa análise? Eles vão tentar voltar para um padrão de Velozes e Furiosos 7, digamos assim, que tá, tu tem pinceladas de absurdo, mas são pinceladas de absurdo e alguma coisa que outra que se explica pelo filme, pelo entretenimento que apenas um filme pode te causar. Ou se, sei lá, se eles vão pra Lua, se eles vão pra Marte, porque agora não duvido de mais nada. Eles pegaram um meme que era, só falta Velozes e Furiosos 9 ir pro espaço. Cara, eles pegaram esse meme e eles aplicaram esse meme em um filme. É inacreditável, é um bagulho assim, é um bagulho que vai ficar pra história do cinema. Os caras trabalharam um meme de Reddit, de Twitter e levaram pra um filme, eu acho que imaginando que todo mundo ia bater palma. Nossa, que legal, meme lindo, Velozes e Furiosos 9 no espaço. E não tem como não achar ridículo, assim, sabe? Eu até vendo a repercussão, pessoal que foi comentar na minha crítica, também outros comentários, assim, pelo que eu tava lendo em tópicos do Twitter, tem fãs hardcore da franquia que ficaram apavorados, porque não perde a própria essência de Velozes e Furiosos 9, assim. Parece que é um roteiro safado também, tem uma leve aplicação de roteiro safado, mas tem várias saídas em Velozes e Furiosos 9 que são saídas fáceis e que não levam a nada, e que levam pra um close do Vin Diesel porque o público teoricamente bateria palma, que levam a uma perseguição porque o público quer ver isso. E aí tem o posicionamento do John Cena, que eu imagino que quem chamou o John Cena, eles pensaram na fama dele na WWE nos Estados Unidos, né? E que é mais do mesmo também. Então é um conjunto de erros, assim, que a suspensão de descrença ali nem tem como aplicar esse termo pra mim. Eu fiquei bem incomodado. Que merda, hein? Sabia não? O que mais me irrita muito nesse filme aqui, cara, é que nem tu falou assim, olha, uma coisa é tu pegar e fazer um monte de parada absurda e beleza, né, tu até fazer piada em cima disso. O filme até faz algumas piadas quando eles falam assim, cara, a gente não morre, eu acho que a gente é imortal, entendeu? E eles ficam repetindo essa piada o tempo inteiro. Mas ao mesmo tempo que rola essas piadas, tem um momento que eles vão colocar um carro, eles pegam um San Fierro, um carro dos anos 70, colocam uma turbina de avião em cima do carro, amarrado com fita tape, e daí botam o carro pra voar no espaço. A gente tá passando fita adesiva em tudinho. Sabe como é que é? O Tejo adora isso. Gente, por favor, acelera pra gente parar de ouvir ele falar. Ok, tudo pronto. Não tá nada. Esse é o mesmo carro que a gente viu esses caras testando e explodiu. Isso é a maior burrice, Tejo. Relaxa, cara. Com revestimento de cerâmica vai dar tudo certo. É 100% a prova de fogo. E daí os caras ficam falando assim, isso vai dar errado, isso vai dar errado, isso vai dar errado. Daí aparece um outro personagem e fala assim, não, porque segundo os meus cálculos, segundo a ciência, isso vai funcionar. Isso quer dizer, Tejo? Roman, quer dizer que os números nunca mentem. Se a gente obedecer às leis da física, vai dar tudo certo, beleza? É tudo matemática e ciência. Sabia que devia ter prestado atenção, não. 4 minutos. Cara, meu, se tu tá fazendo um bagulho que é ridículo, não vem me colocar negócio de ciência no meio, né? Exato. Porque daí tu tá querendo desafiar a minha inteligência. Eu não sou inteligente. Ou será que não? Mas tem coisa que é muito óbvia que não funcionaria, sabe? E isso acaba incomodando demais, me tira do filme. Porque, que nem tu falou assim, a suspensão de descrença, às vezes ela funciona. Mas quando o filme é tão absurdo a ponto de tu não ter medo que nenhum personagem morra, porque a física não é respeitada de jeito nenhum, tu não tem apreço pelos personagens, porque eles não vão morrer, sabe? Exatamente. Agora tu falou um negócio que eu concordo plenamente, que é o seguinte: se o filme ele quer uma sequência, vai colocar e vai estabelecer uma sequência de tomadas bregas e esse encaminhamento também, todo que parte pro ridículo, tudo bem, é uma decisão do roteiro. Agora, quando o roteiro ele começa a trazer questões relativas à ciência, tipo, não, ok, vamos justificar pela ciência que talvez pode dar certo, ou tem uma boa chance de dar certo. Aí tu tá desafiando o público, tu tá falando assim, ó, burrão, tu não se tocou que isso tem como dar certo? Uhum. Então, realmente desafia o público, desafia a inteligência. Vergonha! Vergonha! E é isso que me tirou do filme, totalmente do filme, sabe? Porque eles tentam ainda justificar o injustificável. Exato, é isso que incomoda, cara. E assim, eu gostaria de perguntar pra vocês também, eu sei que o Sescon é um grande fã dos filmes de ação dos anos 80 e tal. Quando a gente assistia Rambo, assistia os filmes do Arnold Schwarzenegger, até do Van Damme, tinham várias cenas, assim, que a gente falava que eram forçadas, né? A cena do, sei lá, o cara pegar uma metralhadora e matar um exército inteiro.
meu pai até usava o termo, isso é muita fria, sabe? Fazer umas paradas tão absurdas dessas. E tipo, naquela época, aquelas cenas eram ridículas, mas a impressão que eu tenho é de que mesmo ridículo demais, eventualmente o personagem sofria algum mal, entendeu? Ele tava passando por algum perigo na vida dele e a gente meio que, tipo, sentia que ele poderia morrer. Claro que depois quando entrou o Chuck Norris, não, né? Mas desses primeiros filmes de ação, sim. Ou vocês acham que até aqueles eram ridículos demais? Cara, eu acho que era, mas era um produto dos anos 80 mesmo, né? Inclusive tem aquele filme que eu acho que já é 90, que é O Último Grande Herói, que brinca um pouco com isso, né? Com essas situações de que nada vai acontecer e tal, não vai morrer, não vai levar tiro. Então ele já vira a brincadeira em cima desse estereótipo, desses clichês dos anos 80. Mas eu acho que é uma parada que não funciona mais, porque ficou muito datadinho, né? A gente sabe exatamente o roteiro, bem a jornada do herói, tudo que vai acontecer e tal. E então, cara, eu acho que acaba ficando uma coisa bem específica dos filmes de ação lá dos anos 80. Eu acredito assim que quando a gente analisa, vamos pegar o exemplo de filmes de ação mesmo, tá? Quanto mais a tecnologia vai se desenvolvendo e que você consegue usar efeitos especiais e aplicar de forma mais fácil também, mais o filme ele começa a puxar pro absurdo e aí para situações que podem te tirar da suspensão de descrença ou que você não vai levar tão a sério assim. Aí se tu pega um filme de ação, sei lá, dos anos 70, eu tô me lembrando de alguns aqui, algumas cenas que talvez poderiam ter me incomodado, geralmente tu tem um herói, vamos chamar assim. Tem um herói no filme, tem um mocinho no filme, o bandido despeja uma metralhadora, nenhum tiro acerta. Beleza. Os anos 80 segue com essa sequência também, mas são situações práticas, sabe? Ou do personagem tá sempre no local certo, na hora certa, pra desvendar um assalto, pra destruir uma bomba. São coisas assim, específicas. Final dos anos 80 para os anos 90, com maior quantidade de efeitos, aí que os filmes eles investem mais em saídas de roteiro, que eu acredito que aí sim depende do espectador, o que o espectador vai aceitar ou não. E eu tava vendo uma pesquisa que ela é bem curiosa sobre filmes de ação, que é assim, ó, que é quando pro filme de ação te voltar e te trazer pra noção de que tá representando a realidade, uma tática que as produtoras usam, que é curiosa, é a seguinte, é de sempre estabelecer marcas reais, ou de pelo menos estabelecer uma imagem de uma marca real, ou seja, uma marca de cartão de crédito, uma marca de refrigerante popular, tá tomando uma bebida popular, para que o público consiga meio que sentir assim, esse filme aqui tá no mundo real, não é uma obra totalmente de ficção. E aí o filme usa disso, dessa conexão mental que tu fez, para depois apelar para uma saída que outra. Então aí explica o chamado product placement, que é o marketing que eles fazem nos filmes, né? Uma distribuidora, produtora recebe uma grana para anunciar em um filme, você faz essa conexão mental, é uma marca que eu conheço, uma marca que eu uso, tá no mundo real, então, só que aí da mesma forma tem uma saída que outra. Então assim, no cinema dos anos 80, por exemplo, que você tem essas grandes figuras, o Stallone, o Van Damme, são sempre filmes semelhantes, Chuck Norris também. Eu ia dizer que o Chuck Norris ele vai um pouco além, né, de tudo, né? Aí o Chuck Norris poderia colocar um asterisco em tudo isso que eu tô falando, mas nessas grandes figuras dá pra ter a noção, assim, de um protagonista muito forte. Aí o caso do Chuck Norris é o protagonista, tudo bem, que quebra todos os limites do aceitável, mas eu acho que faz parte da identidade que ele criou, sabe? É uma identidade que o público vai ver um filme sabendo o que ele vai encontrar. O filme do Chuck Norris, você não vai encontrar lógica no filme do Chuck Norris, muito pelo contrário. Eu acho que o produtor também, o cara que tá fazendo o filme, ele tem que ter noção do público, né? Porque assim, o público aceita muita merda, né? Às vezes tu pode fazer uma parada ali que ele vai falar, ok, é ridículo, né? O próprio público do Velozes e Furiosos, com o passar do tempo tu vê que os caras aceitam qualquer coisa. O público da Marvel também, cara. O cara quer falar, mas Marvel é melhor. Aí é discutível, entendeu? Mas tem muita coisa ruim que se lança da Marvel e o público vai estar lá defendendo, vai estar falando que é da hora, vai estar falando, nossa, que show e tal. Mas aí a minha pergunta é, até quando esse público aceita essa parada, sabe? E no caso do Velozes e Furiosos 9, que nem eu tava falando antes, foi tão ridículo, que nem o Dari falou, a nota começou a baixar, entendeu? E eu tenho certeza que se eles fizerem um 10º filme e for nesse mesmo nível de ridículo ou mais, sabe? O público ele pode ser muito burro, mas uma hora ele se irrita, sei lá. Se ele segue um cara que ele gosta muito
que produz conteúdo e tal, e esse cara começa a se passar a babaquice, começa a fazer umas paradas que claramente não tem a ver com o que ele faz geralmente, sabe? Eu acho que o público, ele percebe esse tipo de coisa. E eu fico me perguntando, será que essa galera não tem um setor de vai dar merda lá dentro, entendeu? Ah, mas eu acho, falando pontualmente desses dois casos, Velozes e Furiosos e o universo Marvel, a Marvel pelo menos tem um ponto de referência, uma segurança, que é toda a mitologia construída por anos nos quadrinhos, né? Então tu tem toda aquela ciência maluca, toda aquela mitologia sem pé nem cabeça, que tu botar um aeroporta-aviões, que é uma coisa que não faz sentido na minha cabeça, num filme de uma hora pra outra, tá ok, sabe? Porque tu já entende que o universo fantástico criado ali já tem um embasamento numa outra mídia. Já Velozes e Furiosos é aquilo que a gente tava falando, sabe? A gente começa vendo um filme de corrida de rua e depois vira Malhação com um americano de 30 anos no segundo grau do Japão. Respeito aí de uma hora pra outra... Respeito o Desafio em Tóquio, o Christopher Nolan gosta também. Até chegar num ponto que, pelo que eu entendi, tem corrida espacial aí. Não, mas o que eu quis dizer assim, talvez eu tenha me expressado mal, né? No caso da Marvel, nem é sobre essa ciência de filme de super-herói, porque, sinceramente, a gente nem pode questionar. Tem tanta coisa absurda que o cara não pode ficar pensando na aplicabilidade disso, né? Pra mim, a Marvel é mais na questão da qualidade dos filmes, tem muito filme meia-boca que lança, e eles meio que falam, tudo bem que seja meia-boca, porque tá dentro do universo, né? E o público vai curtir o universo. E no caso do Velozes e Furiosos é diferente, né? Era mais essa questão de ser ridículo mesmo. Bah, eu acho que assim, teve uma parada que tu falou ali que é meio que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Até que ponto eles podem ficar fazendo coisas absurdas e as pessoas vão aceitar, né? E Velozes e Furiosos, é tipo assim, eles tentam ao máximo provar que essa parada é falsa, porque, cara, eles já mataram aquele japonês 1000 vezes, e aquele japonês tá em tudo quanto é treta, sei lá, meu, entendeu? Esse cara já devia estar morto desde o terceiro filme, mas ele volta de alguma maneira, sabe? E até o Paul Walker, que tá morto, toda vez que vai surgir um novo filme, saem matérias das pessoas duvidando, perguntando ou dizendo que tem indícios de que de alguma maneira ele vai aparecer no filme, tá ligado? Eu acho que eles vão batendo tanto nesse lance que ninguém mais leva a sério, por exemplo, que alguém vai morrer em Velozes e Furiosos, sabe? E aí tu acaba perdendo uma parte muito importante do filme, que é tu se colocar no lugar do protagonista e ter algum medo dele, tá ligado? Por exemplo... Mas Velozes e Furiosos não aconteceu, sei lá, não caiu no mesmo balaio do que aconteceu com os filmes de terror dos anos 80, que nem a gente comentou em algum podcast, que, sei lá, o primeiro filme do Jason é todo trevoso, massa, só que chega num ponto em que eles precisam fazer mais filme do Jason, que eles acabam abraçando o cafona, sabe? Que o cara enfia uma estaca de metal, cai um raio e o Jason ressuscita com choque, sabe? O Velozes e Furiosos não tá acontecendo isso. Acho que daí entra naquilo que tava tentando ser explicado. Tentar explicar o inexplicável, né? Porque o Jason, se pegar os três... O primeiro não é ele, né? Do 2 ao 4 é um cara normal ali, só perturbado e tal. Aí, cara, como é que tu vai explicar que o cara tá morrendo 18 vezes e não morreu de verdade, que ele é um morto-vivo? Acho que aí entra o lance de, cara, a gente tem que achar uma solução. Acho que é uma galera que senta numa mesa de reunião e todo mundo vai largando ideia, né? Ah, e se ele levar um raio? E se ele for a entidade do Halloween? E aí vai indo, cara, pra tu poder justificar. Cara, eu vou dizer uma coisa, né? Que vocês estão falando, é ridículo ele levar um raio e voltar. Mas até ele levar um raio e voltar é melhor do que o que fizeram com esse personagem Han, que o Léo comentou no Velozes e Furiosos 9. Porque eu vou dar spoiler aqui, vocês não se importam, né? Atenção, ouvintes. A partir desse momento teremos spoilers. Não sejam burros e prestem atenção nesse alerta pra depois não encher o saco falando que levou spoiler na cara. Não, nem um pouco. Cara, não. Seguinte, eles falam que o Han volta no episódio 9, sabe por quê? Por quê? Porque sim, é exatamente isso. O cara fala assim, não, como é que você tá vivo ainda? Ah, então, o Senhor Ninguém, que é aquele personagem do Kurt Russell lá, tá ligado? Ele pegou e deu um jeito de fazer eu voltar. Só que não mostra como foi esse jeito. Não tem cena dele voltando. É simplesmente, aparece o carro pegando fogo, corta a cena, ele vivo, entendeu? Tipo assim, ele falou assim, quer saber? Eu não vou nem tentar explicar, tá ligado? Pau no c... vocês. Eu voltei e não importa como. É mesmo?
Foda-se! Vocês estavam falando e eu tava pensando assim, ó, como é que a distribuidora, como é que ela sabe se isso vai ter uma aceitação com o público ou não. E a forma que eles têm de fazer é com sessão de teste. E todas as grandes fazem para esses blockbusters. Todas as grandes fazem. E eu fico pensando assim, se essa versão de Velozes e Furiosos 9 é a versão que com certeza passou na sessão de teste, tá? E em um filme assim de franquia, tradicionalmente o diretor ele acaba abrindo mão de certo controle criativo para talvez remover uma cena, adicionar uma outra cena. E isso acaba gerando várias e várias polêmicas, especialmente com a Warner. Mas se essa versão de Velozes e Furiosos 9 seria a versão aprovada pela sessão de teste, tu imagina os absurdos que não foram aprovados pelo público. Imagina o nível do negócio que deve, num corte inicial de Velozes e Furiosos 9 para ser apresentado, sabe? É o controle que eles têm, é o refinamento que eles têm, é o feedback dessas sessões que ocorrem especialmente em Los Angeles e Nova York. Eles estão agora em processo, as grandes distribuidoras, de expandir mais o mercado assim, para a Europa. Então tem uma distribuidora, por exemplo, que faz sessão de teste no Rio de Janeiro, uma primeira distribuidora que está fazendo sessão de teste de filmes no Brasil. E é o único feedback que eles podem se agarrar, né? Então, geralmente, quando tem um filme desse tipo, desse calibre de Velozes e Furiosos 9, eu fico pensando o seguinte: imagina a versão que não foi aprovada pelo público. Os absurdos que contam. Será que eles não fizeram esse teste do Velozes e Furiosos com o pessoal do Choque de Cultura pra sair esse filme? Você tava achando que a gente não ia fazer mais Choque de Cultura? Achou errado, otário. Tá começando mais um Choque de Cultura, programa cultural com os maiores nomes do transporte alternativo do país. Hoje falando de cinema e um filme muito especial. Porque nesse filme a gente tem Michelle Rodrigues, Charlize Theron e Vin Diesel. Ah, pode ser, hein? A galera que curtiu o absurdo. É que, cara, esses filmes aí, eles largam... Eu acho que a Marvel e aí a Disney estão fazendo um negócio legal ali nas séries, né? Agora, então... Pô. Acho que tem claro, tem mais tempo de trabalhar e tudo mais. Eu acho que é mais interessante. Mas vocês estavam falando ali sobre aonde vai parar Velozes e Furiosos e tal, de ir pro espaço e não sei o quê. Cara, lembrem que a ideia do Predador veio porque falaram que o Rock não teria mais com quem lutar, né? Ele teria que lutar com um alienígena. E olha aí, ó, filmão. Ó. E é verdade, cara. Caraca, largou a braba. Estamos falando que tem como sair um Predador aí do... Tem como sair alguma coisa boa aí. Porque é engraçado, né? Tu vê a ironia que o Léo falou que o Velozes e Furiosos não tem mais pra onde correr, velho. Olha aí. É verdade, cara. Como eles pensam. Daqui a pouco... Já foram pro espaço, né, cara? Cara, por que não pega todos esses filmes aí e faz um mega crossover, sabe? Com Jurassic World, com Invocação do Mal, com Velozes e Furiosos. A família se junta a tudo, que daí eles vão fazer, tipo, uma nova Marvel, tá ligado? Ah, mas Invocação do Mal com Velozes e Furiosos já tem Christine, né? Olha aí, ó. Olha aí, velho. Eles, sei lá, o carro do Vin Diesel tá possuído, entendeu? Aquele Charger dele lá que ele tem que usar em todo filme. E o carro dele tá andando sozinho. Ele tem que chamar a Lorraine Warren pra exorcizar o carro. Olha, cara, que ideia foda. Boa. E ela vem montada num dinossauro, um velociraptor.